o dia que um demônio se materializou para conversar com o meu marido quando ele era criança. Na palavra do Senhor, em 1 Pedro 5:8 está escrito: estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Então aqui na Bíblia diz que o diabo, ele fica ao derredor buscando a quem possa tragar. E ele é um ser espiritual muito esperto, muito inteligente, não podemos subestimar esse anjo caído. E o meu marido teve uma experiência já na sua infância e eu quero dividir esse lindo testemunho com vocês para a glória de Deus. Meu marido, quando ele era criança, ele nasceu no interior da Bahia, foi criado na roça, em meio à pobreza, não tinha conhecimento da palavra de Deus e infelizmente aos 8 anos de idade ele sofreu um abuso sexual dentro da sua escola. E ele ficou com muito medo e ele nunca contou para ninguém, nem para os seus pais. Porém, depois que ele sofreu esse abuso, ele começou a ficar perturbado e ele começou a ouvir vozes dizendo que era para ele se matar. E ele, apenas uma criança de 8 anos, começou a se sentir culpado com a situação que a família dele vivia. Ele começou a entender pobreza, ele começou a entender a realidade da vida que a família dele se encontrava e ele se sentia amaldiçoado, ele se sentia sujo. Ele não sabia o porquê, mas algo dentro dele o acusava, dizendo que ele era o culpado de toda a desgraça que acontecia na família dele. E essa voz maligna sempre falava para ele: se mata, porque se você se matar, a maldição vai sair da tua família. E aí a vida da sua família vai melhorar. E ele não sabia de onde vinha essa voz. Ele já tinha sofrido um abuso, estava depressivo e essa voz o afligia constantemente. Até que essa voz foi aumentando e começou a dar direções para ele do que ele deveria fazer. E essa voz falava para ele: vai naquela árvore, joga uma corda, coloca no teu pescoço e empurra o banquinho, porque dessa maneira você vai trazer salvação para tua família. E ele, apenas uma criança, ele simplesmente começou a obedecer essa voz maligna. E ele disse que ele fez tudo o que a voz pediu. E ele disse que quando ele estava fazendo tudo, o demônio apareceu para ele no meio do arraial. E o demônio começou a pular e ele dizia: vai, vai, você consegue, vai. O demônio ficou tão eufórico que ele chegou a se materializar e ele viu o demônio. E ele disse que quando ele ia chutar o banco, de repente ele sentiu uma mão tocando no ombro dele. E ele escutou uma voz forte e suave dizendo: eu não te formei para isso. E nesse mesmo momento, ele desistiu de pôr um fim na vida dele. E quando ele olhou para o arraial, o demônio tinha desaparecido. É claro que essa mão que tocou no ombro dele, hoje ele sabe que era a mão de Jesus. E depois disso, ele foi para uma igreja, ele se converteu, leu a Bíblia e hoje ele é um grande pregador, profeta e missionário para a glória de Deus. Amém?